Fala, rapazes, suave? Vocês tão bom? Espero que sim. E o seguinte, no outro vídeo a gente já usou um mini PC do AliExpress para fazer um super console de emulação para deixar assim, ó, na sala, né, tipo em uma TV. E se tu não viu o vídeo, tu tá dormindo de toca, molecote. Não tem desculpa não de menor. Depois tu assiste lá que eu vou deixar linkado aí para tu ver tudo que esse console consegue fazer. Mas hoje vamos focar no PS2, o console mais vendido do mundo, né, com mais de 150 milhões de unidades e que tem mais de 4.000 jogos lançados. No primeiro vídeo eu mostrei ali uns 2 ou 3 jogos dessa plataforma, mas hoje para vocês, nesse vídeo eu coloquei pelo menos uns 50 games de PS2 e vamos ver como ele consegue se sair em todos eles. Porque na emulação, né, é um pouco mais complexo, tem aquela camada de software tentando simular o hardware do console e isso pode dificultar ou não. Então vamos ter uma média boa aí para saber como ele lida para quem quer ter um sisteminha exclusivo para PS2. E se tu quiser um mini PC desse, eu vou deixar o link na descrição, mas aquilo, né, meu mano, desde os novos impostos desse governo, tá mais difícil. Só se o vendedor fizer um link sem imposto pra ti e tu arriscar como eu fiz, mas mesmo assim, né, tem que saber que o produto pode ser parado e tem que pensar bem. Mas pelo menos, né, eu vou deixar a configuração aí na tela desse mini PC que a gente tá usando, então se tu quiser fazer um projetinho parecido de console para emulação, tu vai saber quais as peças que tu precisa. E para controle, se tu quer a experiência completa, né, de ter um controle com layout PlayStation, os dois melhores que eu já usei nos últimos tempos são esses daqui, o QRD e o Fantech. Ainda vai sair completo deles no canal, mas eu vou deixar o link na descrição. E comprando por ali tu não paga nada mais por isso e tá ajudando o canal a continuar trazendo conteúdo, fechou? Ah, lembrando que os dois são dual mode, né? Eles funcionam tanto no Bluetooth como via cabo, tem ali os botõezinhos de marco atrás configuráveis, então eles são bem completinho, bem bacana para tua jogatina. E antes de começar, só passar como vai ser o teste. Coloquei um medidor de FPS para ficar mais fácil aí de vocês verem a performance dos jogos. E o nome do jogo sempre fica em cima, molecote. Então, se tu tiver dúvida de qual é o game, dá uma olhada aí que tu vai saber. E outra coisa é que por mais que diga aí ó, que a resolução tá 1920 por 1080, isso daí é só a resolução de exibição e essa minha versão do Batoceira só permite até aí. Mas na real, o que importa mesmo é a resolução de renderização. Eu tô forçando o mini PC a rodar e renderizar 6 vezes acima da resolução nativa do console, que é 2160p 4K. Isso é um exagero, inclusive essa TV que eu tô usando de teste, galera, é uma TV Full HD. Então a coitada ela nem conseguiria, né, dar conta de toda essa qualidade, mas ainda assim, se o jogo tiver texturas de uma qualidade maior do que a resolução nativa do console, ele vai dar uma melhorada e eu tô fazendo isso também de zoeira para dar uma forçada no mini PC. E falando de proporção, vocês podem ver que vai ficar as barras laterais da moldura do lado dos games, mas é porque essa é a resolução e proporção nativa do PS2, que é 4:3. Eu até tentei, né, galera, para ver como ficaria esticado, ou 16:9, mas aparentemente essa minha versão do Batoceira, ela não tá trocando, então vamos deixar no 4:3 mesmo, beleza? E por último, a API gráfica, para quem tiver com dúvida, eu vou deixar no automático, que por padrão geralmente o emulador de PS2 ele vai rodar com OpenGL, porque para mim já é mais do que o suficiente, ele desempenha muito bem com isso, e daí se tiver algum jogo que der uma engasgada, que der algum problema, a gente tenta trocar. Mas esse vai ser o padrão do teste, e eu acho que esses foram todos os avisos, então vamos que vamos pro que importa, que é o teste nos games, fechou? Começando Call of Duty, franquia que dispensa apresentações, baita jogo e rodando bem suave. Dynasty Warrior, né, o jogão, gostava desde as versões mais antigas, né, e segue sendo ali aquele mesmo esquema de combate ali no mapa mais aberto, combate com armas chinesas e pra descer a porradaria até não acabar mais, né, porque inimigo brota de tudo que é lado, bem bacana. Esse jogo, o Gun, eu não cheguei a jogar na época, mas eu lembro que ele foi bem falado, até que ficou bem famoso assim, e parece ser bem bacana, né? Pra quem gosta desse estilo de tiro, velho oeste, e também rodando 100% cravado nos 60 FPS. Metal Gear Solid 3, ô saudade, esse eu zerei, é um jogaço, né, uma obra de arte do Hideo Kojima, então se tu não jogou, joga, nem fala em voz alta que tu não jogou esse jogo, que é crime, capaz de a polícia te prender, rapaz, só joga que vale a pena, e aí também, né, rodando de boaça.
Passando pro Marvel Ultimate Alliance 2, é um jogo que eu não conheço, galera, mas parece ser legalzinho. Se você jogou e se você gostava, deixa aí nos comentários, mas também rodando suaveira. Agora, Ace Combat 5, a franquia Ace Combat, eu era apaixonado no PS1, joguei demais, mas como eu não tive o PS2, eu só jogava quando eu ia na locadora, quando eu alugava videogame, que era raro, eu não cheguei a jogar esses mais novos. Mas dá pra ver aí que mesmo sendo um jogo que envolve mais velocidade, que envolve renderizar cenário de longe, ele também tá rodando perfeitamente no nosso mini console emulador do PC do AliExpress. Galera, infelizmente tá aí a nossa primeira baixa do teste e acontece Marvel Nemesis. Parece ser algo sério, né? Ou é a ISO, né, a imagem, a ROM que tá com problema do jogo, teria que baixar outro pra tentar, ou é alguma incompatibilidade muito grave, alguma coisa de textura que não consegue ler, não sei, mas vocês estão vendo aí que tá em OpenGL, eu tentei em Vulkan, tentei em software e não vai de jeito nenhum. Agora, né, vamos torcer para que isso não aconteça em mais jogos, por enquanto esse foi o único que tava indo muito bem, mas esse daí, Marvel Nemesis, injogável, não tem como. E aí, mais um clássico, Need for Speed Underground 2, um dos melhores jogos de corrida da história, marcou época e tá aí, ó, rodando perfeitamente. Lembrando que ele tá cravado nos 50 FPS porque ele não é uma ROM, ele não é um jogo norte-americano, tá, galera? Ele é um jogo europeu que ali era cravado em 50 FPS, 50 Hz, e por isso que ele tá no 50, mas ainda assim ele tá rodando perfeitamente, tá cravado no limite do que esse jogo suporta. Pulando para esse jogo do One Piece, que tem esse visual aí mais cartoon, né, mais simplesinho assim, mas é um joguinho de luta que parece ser divertidinho. Então, não sei se alguém conhece e jogava, comenta aí, mas eu não conhecia. E também, né, rodando perfeitamente como a ROM europeia, assim como Need for Speed, rodando cravado nos 50 FPS. Ah, Onimusha 3, aí é o meu chão, aí é minha história, hein, meu consagrado. Já zerei esse jogo, recomendo demais, é excelente, não tenho o que dizer. Não sei os outros da série, né, da saga, mas o Onimusha 3 é realmente muito bom. Tu vai, combate bacana, tu vai ali sugando as almas, tu vai dando up, conseguindo novas habilidades, vale a pena demais jogar. Tem até série na Netflix sobre a série Onimusha, né, sobre esse universo. Então, cara, muito bom, muito rico de detalhes, muito rico em qualidade, vale a pena jogar. E para quem teve sorte na vida e já achou esse exato jogo, OutRun 2006, pra fliperama, onde tu chegava lá, tinha aquela estrutura de carro com volante, pedal para tu jogar, esse jogo é famosaço, ele existe desde a época ali do 8 bits, 16 bits, sendo que essa, né, é uma versão um pouco mais moderna, uma releitura 3D, onde tu tem que impressionar a morena, impressionar a cremosa com a tua habilidade de direção de Paul Walker do filme Velozes e Furiosos. Se tu não jogou esse arcadão, já recomendo, bota na tua lista aí que esse daí é bom mesmo. Futebolzinho, né? A gente sabe que muita gente não vive sem jogar um futebolzinho e para quem gosta tá aí um grande exemplo, PS 2009. Para ti que gosta de arrastar la pelota, só tapa de qualidade, camisa 10. E esse daí é um joguinho que o mini PC não tá fazendo nem força para rodar. Tá ali também cravado em 60, rodando mega bem. Então, outro exemplo que vai funcionar show de bola. Para quem gosta de parkour, deve gostar desse jogo. Quem é da antiga lembra, né, da franquia Prince of Persia, que era uma franquia muito procurada, tinha bastante venda, tinha jogos muito bons e atualmente essa franquia é da Ubisoft. Eu acho que ela deixou na geladeira por um bom tempo, o pessoal que gostava do jogo acabou ficando meio órfão porque ela ficou mais se dedicando a fazer os Assassin's Creed. Mas foi o jogo onde apresentou mais essas dinâmicas, né, de caminhar, correr na parede e tal. É um jogo bacana, então se você não conhece ou você jogava e sente saudade, tá aí um exemplo de jogo que também roda muito bem. Resident Evil 4, um dos melhores games da franquia, onde a Capcom apresentou aí essa mudança de engine, essa melhoria, com tanto na balística como na mira, né, deu uma evoluída e mesmo sendo um jogo de PS2, ele fica com um gráfico muito bonito. Então, esse daí é outro exemplo que também roda 100%.
Jogo dos Cavaleiros da saga Hades, pra quem era fã, né, do anime e viu essa nova leva de jogos saindo e não tinha o PS2, ficava se roendo pra jogar. E aí, como dá pra ver, né, rodando no limite dos 50 FPS da ROM europeia, super fluido, né, os combates ali, dá pra ver que ele desempenha muito bem. Então, mais um exemplo aí de jogo super tranquilo de se jogar. Shadow of the Colossus eu mesmo não joguei na época, mas eu sei que ele é muito famoso e justamente a grandiosidade desse mapa aberto faz dele um desafio para rodar, principalmente ali se a gente vê galera que tenta rodar em portátil e toma um calor em alguns momentos, mas aqui rodando sem nenhum problema. Passando pra Soul Calibur, um game de luta fora de série, tá nos meus preferidos aí. Tem uma dinâmica de combate bem feita, rápida, né, com bastante variedade. E eu acho que é difícil até alguém que não conheça essa franquia, mas já fica aí a recomendação, caso exista alguém que não conhece. Gamezinho do Spider, a versão do Web Shadow que é mais básica, né, com essa visão de lado. Ele saiu até para portáteis tipo para PSP, justamente porque é mais leve de rodar e também é divertido, né? Eu cheguei a jogar um pouco e é um gamezinho bem bom. Falando em franquia que dá dinheiro pra Disney, Star Wars, né, dessa série Force Unleashed, o 1 eu não cheguei a jogar, mas aqui eles já começaram a trabalhar bastante isso de usar a força pra quebrar cenário, combinar ali com outros ataques, com defesa. Foi um jogo muito bem feito, né, pra época de lançamento, então eu acho que talvez nem só pra quem é fã, mas é um jogo que é bacana de estar na tua lista aí. Street Fighter da massa, né? Quem nunca meteu-lhe um Hadouken no adversário? Nessa versão de aniversário, tá com esse efeito meio quadriculado, sei lá porquê, não sei se é da ROM ou se é da API gráfica, mas pode ver que em questão de performance também rodando muito bem. Então, para quem gosta de uma luta classicona, esse daí é uma pedida inquestionável. Game dos Tartaruga Ninja tem de monte por aí, deve dar um bom dinheiro para as desenvolvedoras provavelmente, mas enfim, o destaque desse game que eu achei legal é que ele tem esse modo versus, para tu poder fazer um x1 na sinceridade sem perder a amizade e falar o Santa Tartaruga. Passando pro incrível Hulk, nessa época, né, quem pegou os direitos de desenvolver os games ali dessa geração da Marvel foi a SEGA. Não tô muito por dentro se o jogo é bom ou não, mas pelo menos dá pra quebrar bastante coisa. Isso pra mim já é uma vantagem muito massa. Eita, esse é brabíssimo, hein? Quem não queria ser o escolhido? Então, nesse game, né, o Path of Neo do Matrix, aqui tu vai poder. Esse é outro jogo monstro, eu gostava tanto que eu zerei e continuei jogando. Ele tem bullet time, tem todas as cenas clássicas do filme. Então, se tu gosta da série, se tu gosta da franquia, esse daqui é um prato cheio pra colocar aí na tua coleção. Dando um salto pro game Punisher, o game do Justiceiro, que é um game mais pesado, né, galera? Mais violento ali pra sentar o sarrafo na bandidagem. Se tu é da juventude, não olha, tapa o zóio, olha pro Patati Patatá aí na TV e depois tu olha o próximo jogo. Esse daqui foi um jogo que eu cheguei a jogar um pouco e é bem da hora, né? Ele é bem fiel ao personagem, então se tu gosta, esse é bacana também. Alternando pro jogo do Tonho Gavião. Eu joguei mais o 2 e o 3 do PS1, que é, né, muito bom, mas para quem é skater boy e não quer ficar sem, tá aí mais um título, mais uma opção, o Game 4 do Tony Hawk's rodando também com facilidade no nosso mini PC do AliExpress. Mais uma novidade pra mim foi esse game aí, né, o Total Overdose. Mas é o seguinte, a regra é clara, né? Se é jogo de tiro e tem câmera lenta, já é bom. E mais um título do Cabeça de Teia aí, o Ultimate, né, que já tem esse visual mais clássico, esse visual cartoon quadrinho, e é muito bacana também, muita gente gosta desse jogo, tem até um gringo que tá fazendo aí uma versão remaster dele, e é um jogo bem feito, bem divertido. Ui, falando em game bem feito, divertido, Wolverine Origem, esse é outro que eu zerei e eu depois até voltei a jogar de tão bom que é. E aí ele tá naquela fase que ainda não tem adamantio no esqueleto, mas depois vem toda a lore, né, toda a progressão de história, tem bastante mecânica de ataque bacana, jogo bem completinho.
Aí é outra obra de arte que eu fiquei surpreso em descobrir que é um jogo do anime Yu Yu Hakusho que tinha para PS2, eu não sabia, e além disso, ele é raridade porque ele é um jogo de anime que ele foi lançado em inglês. Geralmente, ainda mais nessa época, o que era mais comum era lançarem jogos de anime com bastante frequência, só que em idioma oriental. Então tu não conseguia nem lidar com os menus direito, porque era tudo chinês ou japonês. Aí não, aí o jogo é em inglês, o que já facilita bastante ali para entender, para conseguir jogar, mexer nos menus. Então, top demais. Pulando aí já para um gênero mais tenebroso, que é aquele tipo de jogo de terror, Alone in the Dark, que é o jogo que tu mentia pra galera que tu não gostava, mas na real é só pra tu não jogar sozinho em casa e começar a te tremer e a rezar, né? Mas mesmo sendo um jogo ali que ele alterna tanto em visão primeira pessoa como em terceira pessoa, também rodando sem nenhum problema. Ô, Batiminha. Esse daí, o Batman Vengeance, que é inspirado naquelas séries animadas que passavam ali com esse design de personagem ali pelos anos 90, 2000, e é bem legal, né? Já teve até umas versões desse tipo de jogo aqui para outros consoles menores, mas esse daqui eu acho que é o primeiro 3D que fizeram e ficou da hora. Esse é mais um dos favoritos de luta, Blood Roar, que tem uma sacada muito top, que cada personagem se transforma em um animal. Infelizmente, esse jogo não teve tanto alcance, nem tantas versões como vários outros jogos de luta que a gente tem por aí, mas ainda assim, tu precisa jogar esse daqui, que é tiro certo. Antes desse game, eu acho que quem dominava essa área de carro espedaçando era o Destruction Derby, mas Burnout chegou com tudo pra roubar a cena, inclusive com essa cara mais moderna e tal, e com muita música boa, então é um título que tem que ter também. Quando a gente fala de games do Castlevania, eu acho que não tem nenhum jogo ruim, ou tem? Vocês conhecem algum? Eu não conheço, todos que eu já joguei são muito bons, e esse eu não conhecia, mas eu curti pra caramba também. Diferença que ele deixa de lado aqueles cenários 2D, né, que avançava de lado, para dar esse ambiente 3D ali de multidireção, então topzera. Aí a versão kart do Crash, que foi a versão da Sony para combater o Mario Kart, que é um jogo, né, que faz muito sucesso, não é à toa que tem vários outros por aí que seguem e copiam essa mesma fórmula da Nintendo, e esse também rodando aí no limite que o jogo permite de FPS ali, performance top, e parece até uma boa melhora gráfica também com essa renderização mais alta que a gente está usando aqui. Resumo, jogo fica bonitaço. Já no Destroy All Humans, eu era louco pra jogar esse game quando foi lançado, demorei anos pra conseguir jogar ele, mas valeu, é um game bem divertido, e se tu quer ser um ET que precisa dominar a raça humana, não tem outro, é esse game mesmo, foi feito na medida, vai que é tua. E claro, Devil May Cry não pode faltar. Aqui é onde a criança chora, a mãe não vê, meu querido. É nível fino do fino, o puro suco, jogo bom até quebrar o medidor. Na minha opinião, o melhor hack and slash da história dos games. Então, eu acho que não tem ninguém que não jogou ainda, mas cara, procura jogar ou até repetir, né? Esse foi o jogo também que eu peguei de novo pra jogar algumas vezes e vale a pena demais. Mais um representante da trocação franca, Dead or Alive, também não aparece toda hora por aí, não lançam versão direto, mas é um baita jogo. Shiftando pra franquia Dragon Ball, tem muita opção show e essa não é diferente. Inclusive, tem muita gente que considera o Budokai 3 o melhor até o PS2. E como a gente tem visto, né, essa pegada de anime, como a gente viu também em Yu Hakusho, é bem suave pro nosso mini PC que tá conseguindo carregar de boa. Nessa seleção de jogos que eu baixei tem até esse do Quarteto Fantástico. Eu também não tenho a menor ideia se é bom ou se é ruim. Se tu jogou, comenta aí. Mas o que dá pra ver é que pelo menos rodando, performance tá suave, né? GPU ali usando menos de 30% e 60 quadros cravado. Para quem curte mais essa pegada RPG, batalha em turno e tal, eu coloquei um Final Fantasy no meio.
E tanto em área de deslocamento como em batalha, também rodando no talo e até mais leve do que eu pensei. Então, para quem gosta, não vai ser um problema. Passando para esse aqui do Futurama, tem um porradeiro de gente que assistiu o desenho e é um game engraçado, né, com aquela mesma pegada de humor que a gente via na TV e fica, né, com esse gráfico, é de desenho? É, mas dá pra ver que ele fica numa qualidade até acima da média. Voltando pro lado da Marvel, Motoqueiro Fantasma é um título que tem até pra PSP, né, mas com um gráfico um pouco mais simples. Aqui ele já tá mais bonitão, né? E é um jogo que eu comecei a jogar e tá na categoria dos games que são realmente muito bacana. Tem uma mecânica de batalha bem completa, misturando esquiva, defesa, arma de fogo, golpe na mão e até corrente no estilo God of War. Falando nele, tá aí o homem, tá na mão, Cleitinho Bom de Guerra apavorando na Grécia em loucas aventuras com a sua turminha do barulho. Esse também é um baita hack and slash que não dá pra deixar de fora, considerando que ele é e foi por muito tempo também um dos carros-chefes da Sony e que ajudou a vender muito console. Falando em carro-chefe da Sony, eita, hoje estamos aproveitando tudo que é gancho, estamos impossível. O Gran Turismo, game de corrida que é mais pro lado de simulador, mas ainda assim até quem gostava mais do estilo arcade acabava curtindo. Nessa época ainda era raiz, não tinha seta no chão indicando traçado, nem aceleração, nem frenagem como é hoje, e tu precisava aprender a desenrolar sozinho para tu ser bom no troço. Mais um clássico que devia virar até matéria de colégio, GTA San Andreas, que a Rockstar revolucionou com um game de mapa aberto tão grande e com tantos detalhes e coisas para fazer, que assim, na verdade, como ela vem fazendo em cada lançamento de GTA, mas não é à toa que vende o que vende. E mesmo com esse tamanho de mapa e indo em alta velocidade para forçar carregamento de textura, game não passou de 50% de uso da placa e sempre com 60 FPS gravado. Tem também o Homem de Ferro, que quando saiu eu cheguei a jogar um pouco, mas eu achei meio paia, tropa. Mas talvez seja até culpa do cinema, porque a gente acostumou a ver o personagem, né, que pode fazer tanta coisa, mas o jogo não traduz isso, é meio engessado, cenários fechados ou com limite de altura bem pequeno, então acho que merecia mais. Mas ainda assim, tá aí pra quem é fã, é alguma coisa e também roda muito bem aí na plataforma. Aqui é ouro também, hein, time? É nível Elite. Juice 2 é melhor que uma pilha de jogos de corrida famosão que tem por aí. Melhor até que muito jogo mais novo que ele. Acabou não vingando, não dá pra entender o motivo. A engine de pilotagem dele é arcade, tipo um Need for Speed, mas é até melhor que muitos deles. Tem mais de um modo de corrida e dá pra apostar grana, apostar até o carro. E aí no Drift, sim, tinha que fazer 25 mil pontos e o Paz fez 700 mil. Comigo é assim, não tem arrego, filhote. Pulando pra Kung Fu, se não me engano, esse é inspirado em um filme do Jet Li e é um jogo bacana também e até diferente, porque tu usa pra atacar e esquivar os analógicos e não os botões de ação, como a gente costuma usar em quase 100% dos outros games que tem por aí. Mortal Kombat, essa versão Armageddon, tinha a novidade de conseguir fazer o oponente atravessar o cenário. Se comparar com os MK de hoje, dá pra ver que esse já não é tão frenético, mas é um bom jogo, ainda mais porque nessa época tu ainda tinha muito personagem pra jogar direto. Nos atuais tem sido ao contrário, é bem menos e vários ainda o cara tem que comprar por fora, a famosa, né, safadeza de vender jogo em partes com o pretexto de DLC.
Praticamente empatado com o Underground 2, como um dos melhores Need for Speed já lançados, tem o Most Wanted, game que também zerei na época e que ainda tinha, né, essa essência da corrida de rua. Depois a EA foi meio que se dividindo, teve alguns títulos que agradaram, outros nem tanto, mas ainda nessa época o que era lançado por eles sempre fazia sucesso. Tomb Raider, para quem preferia a versão clássica dos primeiros jogos, nesse game ele ainda mantém esse DNA, mas com um gráfico melhorado. Então é uma boa oportunidade de aproveitar e também, né, rodando aí com topo de performance e com facilidade, não passando de 20, 30% de uso da placa de vídeo. Liga da Justiça, esse eu não dava nada no começo e comecei a jogar e eu fui bem longe. Ele é um conceito simples, mas conforme tu vai jogando, vê que é um baita jogo, principalmente se tu curte a DC, né? O universo DCU. Mas é isso aí, meus aliados. Nem foge aí, ô calabreso. Já deixa o like, se inscreve pra dar aquele apoio monstro, né? Porque querendo ou não, dá um trabalho fazer os vídeos. E como disse antes, link vai estar na descrição, inclusive dos controles com layout PlayStation que eu uso. E comprando por ali ajuda muito os próximos vídeos e não gasta nada mais com isso. Em resumo, do nosso teste foi o seguinte, time. Como vocês viram, no começo, mesmo abusando do PC e colocando pra renderizar em 4K, pouquíssimos jogos chegaram a 70% de uso da placa de vídeo e dos 32 GB de RAM disponíveis, todos os games usaram no máximo 2,5 GB, se não me engano. E tudo ficou cravado no máximo de performance de FPS o tempo todo, seja jogos 60 FPS ou jogos 50. Teve até ali um pouco mais de 50 jogos e só um deles, o Marvel Imperfects, que não rodou, mas pode ser problema de imagem da ROM e tal, não quer dizer que seja de performance. A gente sabe que o PS2 ele não tinha muita dificuldade para rodar games a 60 FPS na época dele, mas os videogames modernos estão tendo, né? Então dá para dizer que mesmo com essa renderização exagerada que a gente fez aí no nosso mini PC, e estável desse jeito, gravado no limite sempre, que a gente conseguiu fazer um PS2 melhorado. Então essa configuração tá mais que aprovada para rodar Play 2. Se tu tá procurando alguma coisa para essa plataforma, considera fazer nesse molde que vai dar certo. Comenta aí o que tu achou do vídeo, se tu teria ou faria um projetinho de console de emulação desse. Se tem alguma dúvida ou sugestão, também deixa nos comentários e o vídeo completo do mini PC vai estar aí na finaleira da descrição do vídeo. Assiste lá que tá chave. Por hoje é isso, abração para quem assistiu até aqui e até daqui a pouco no próximo vídeo.